Olá, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos continuar com a nossa matéria de vetores, mas eu gostaria de agora aplicá-la à física, ou seja, hoje nós só vamos ver exemplos de grandezas que são ligadas à física, que são grandezas vetoriais, ok? Então, lembrando o que é uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. Ok? Então, grandeza, por ser isso, eu tenho dois tipos de grandezas. A primeira, as grandezas escalares, que elas são bem representadas por números, ou seja, se eu falar, eu citei exemplo, 25 graus Celsius, a gente entende que isso é uma temperatura. Já as grandezas vetoriais, elas necessitam de mais informações. Que informações são essas? O tamanho dela, ou seja, o número associado a ela, que é um módulo, a direção, a linha que o vetor está apoiado e o sentido, para onde está indo, para onde está apontando, ok? Então, nós temos esses dois tipos de grandezas, as grandezas vetoriais e as escalares. Grandezas escalares. Quais são as grandezas que são escalares? Por exemplo, a massa de um objeto, de um corpo, o trabalho que ele realiza. Essa grandeza trabalho vocês viram ano passado. Bom, outra grandeza que a gente citou nas aulas, temperatura. Outro exemplo, o tempo também é uma grandeza escalar. Mas nós estamos interessados na aula de hoje em saber quais são as vetoriais. E quais são essas grandezas vetoriais? Bom, a velocidade. E aí a gente tem que lembrar que a gente, nas primeiras aulas, nós tivemos movimento circular uniforme. Então, no movimento circular, eu tenho duas velocidades. A velocidade escalar e a velocidade tangencial e a velocidade angular. Então, nós temos duas velocidades e as duas são vetores. Por quê? Porque um objeto está rodando, ou ele gira no sentido horário ou gira no sentido anti-horário. Então, tem direção, tem sentido. Velocidade tangencial, o vetor é tangente à curva. E tudo isso a gente viu. Outro exemplo, força. Força, que é uma matéria que vocês viram ano passado, também é uma grandeza o quê? É uma grandeza vetorial. Por quê? Porque quando eu empurro um objeto, eu estou empurrando ele para algum lugar. Outro exemplo de grandeza vetorial, a aceleração, que se a velocidade ela é um vetor, aceleração por consequência também, porque a aceleração não é velocidade dividida pelo tempo. Mas aí vocês podem perguntar, Bruno, mas eu estou dividindo por um escalar, porque a gente viu ali em cima que o tempo é escalar. Mas não tem diferença. Por quê? Porque um vetor dividido por um número escalar, ele vai continuar sendo um vetor, ok? Outro exemplo, campo magnético, que a gente vai ver esse ano mais para frente. Então, notem que isso são grandezas do tipo vetorial. Por quê? Porque elas têm um módulo, elas têm direção e elas têm sentido, ok? Então, outros exemplos de grandezas vetoriais. A corrente elétrica, ela sempre aponta para um lado, ou seja, o fluxo de elétrons que passa num fio. Então, nota, você sempre, para diferenciar uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial, você analisa. Bom, eu entendi bem isso com apenas um número. Exemplo da massa. Eu tenho 60 quilos. Eu entendo bem que eu estou falando de quê? Da massa. Se é da massa, eu já entendi. Bom, agora, ele está indo com velocidade de 10 metros por segundo. Está indo para onde? Está indo para a direita, para a esquerda? Então, se você já fizer essa pergunta, para onde?
Opa, isso é uma grandeza vetorial, porque tem direção e tem sentido. E a força, a mesma coisa. Estou empurrando, estou jogando, para onde? Ok? Então, sempre pensem dessa maneira para diferenciar as grandezas escalares das grandezas vetoriais. Bom, então, para a aula de hoje é isso. Que na aula que vem nós vamos começar a aplicar diretamente essas grandezas vetoriais na física. Ok? Então, até lá.